Quando a fundação é construída, ó, nós já temos aqui uma malha de aterramento, tá? Conectando a fundação aqui, certo? Uma malha de aterramento, ok? Essa malha conecta a turbina, tá? E daí ela conecta aqui, ó. Ela sobe toda a turbina, toda a torre, esses aterramentos, ok? Normalmente, como nós temos, se nós tivermos torre em segmentos de anel, 3,82 metros, tá? Esses aterramentos vão estar em placas, aqui entre uma peça e outra, ó. E também eles podem estar assim, ó, nos bipartidos. Nós temos segmentos que são bipartidos, que são muito grandes, né? Eles podem estar assim também, ó. Ó, sempre unindo, né? Então vai até lá em cima. Aqui, esse aterramento, ele conecta vários pontos da turbina, certo? Vários pontos é conectado. E ele passa para cá também, ó. Perfeito? E aí, o que ele faz? Ele acompanha toda a ponta da pá aqui, toda a pá, ó, aterramento. Por que isso aí, pessoal? Porque se nós tivermos uma incidência de raio aqui em cima, por exemplo, ó, normalmente se a pá está apontada, né, você sabe que o raio procura a extremidade, né? Então, se nós tivermos uma incidência de raio numa pá, por exemplo, todo esse raio, essa energia vai ter que escoar por isso aqui, ó. Por isso que nós temos uma grande malha de aterramento aqui, assim como tem na subestação também, certo? Para poder escoar essa energia todinha aqui, ok? E dentro do nosso trabalho, da manutenção preventiva, a gente verifica aqui no fosso, na fundação, ó, como que estão esses aterramentos, né? Dentro da torre, como que estão os aterramentos, aqui dentro da nacelle, inclusive aqui na pá. E aqui nós temos ainda os detectores, certo? Depois nós vamos ver as distâncias aqui, ó. Tem um aqui, ó, se não me engano, 25 metros, ó, 37 metros, e aqui, ó, né? São detectores que nós temos. E quando ocorre uma incidência de raio, esses detectores têm que ser substituídos, né? Se eles forem ali avaliados, né? E aí a gente avalia também, verifica a avaria causada na pá, tá? Então, só um breve rascunho aqui do nosso SPDA, né? Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, tá ok? Tá, aí eu falei aqui do DPS, ó, vocês conhecem também, dispositivo contra surto, né? Faz parte do sistema de proteção interna da turbina, nós vamos encontrar esses componentes lá. Sistema de aterramento, né? Então, eu tinha explicado no quadro, né? Compõe toda a estrutura metálica interna e externa da torre, interligados aos eletrodos de terra instalados na estrutura metálica da fundação, né? Então, como eu expliquei lá no quadro, lá tem uma malha de aterramento lá na fundação. Aqui eu mostrei, ó, dei um exemplo dessa malha, ó, vindo lá da fundação, são essas tiras aqui de metais, ó, são 4 no caso aqui da torre da Enercon, tá? E ela não fica assim inteira, ela é cortada aqui, ela não tinha sido finalizada ainda, ela fica aqui numa altura de no máximo 15, 150 milímetros do chão, ó. E nós vamos ter esses cabos aqui, ó. Isso aqui tem em 4 pontos aqui na base da torre, e depois segue a torre até em cima. Aí falamos do sistema de contra-incêndio, não é? Então, um conjunto de equipamentos que poderão estar dentro da turbina, de acordo com o modelo de cada fabricante, tá? Sensores de fumaça interligados ao circuito de intertravamento da turbina, né, que podendo acionar o sistema de alarme quando houver algum sinistro, né? Então, ali, ó, no caso aqui dessa nacelle de gerador e anel da Enercon, ó, o extintor está aqui atrás, ó, nesses painéis da nacelle aqui, ó, tá aqui atrás. Bom, geradores e anel, então, como a gente falou, tá? Então, é multipolar, não é? Síncrono e sem acoplamento direto à rede. A tensão e a frequência de saída variam de acordo com a velocidade de rotação. São convertidas para conexão à rede através de um circuito intermediário de corrente contínua que usa um inversor, né, permitindo uma velocidade variável. Ok? Ó, então esse aqui é o nosso gerador e anel, tá, pessoal? Para a gente ter uma ideia. Ó. Depois nós vamos ver com mais calma. Olha aqui, ó, todo o sistema bobinado dele aqui do estator aqui, ó. Tá? Todo o sistema bobinado, né, onde formando os multipolos que ele tem aqui. Perfeito? No installation a gente vê a montagem desse gerador, inclusive, tá?
Então, o conceito de acionamento sem engrenagem funciona com um gerador em anel com excitação separada, ou seja, né, tem um circuito de excitação separado. Os campos magnéticos necessários para a geração de corrente são criados eletricamente. Desta forma, pode-se dispensar a utilização de ímãs permanentes. Então, a gente que é da área elétrica, vocês são eletrotécnicos, sabem, né? Que quando tu cria ali um campo elétrico, tu tem um campo indutor também. A excitação do campo magnético do enrolamento do estator ocorre através dos polos. Estes encontram-se no rotor, a parte rotativa. Essas notificações aqui que atrapalham bastante. Meu Deus do céu. Ah, pessoal, desculpa aí. Vou ter que tirar aqui, não sei como é que eu tiro essa notificação da tela aqui. A excitação do campo magnético no enrolamento do estator ocorre através dos polos. Estes encontram-se no rotor, a parte rotativa do gerador em anel. Controle de temperatura. Com a ajuda de inúmeros sensores térmicos, é possível monitorar permanentemente as áreas mais quentes do gerador. Isso é importantíssimo, né? Vocês devem... a gente sabe que já ocorreu aí incêndios em turbinas. Não é muito comum, ainda bem, graças a Deus, né? Mas a gente sabe que já ocorreu aqui no Brasil, inclusive, não é? Teve aí um fabricante que teve 3 turbinas deles aí incendiadas. Acho que tem uns 2 anos atrás, mais ou menos, certo? Então, esse controle de temperatura, pessoal, é importantíssimo isso aí, é preciso ter. Isso depois eu na aula aqui, depois eu dou o retorno ali. Então, quem faz isso aí são os sensores térmicos, né, que vão monitorar permanentemente as áreas mais quentes do gerador, tá? E na terceira parte lá do curso nós vamos falar um pouquinho desses sensores aí que fazem esse controle de temperatura, tá bem? A temperatura que ativa os sensores é consideravelmente inferior à resistência térmica dos materiais de isolamento do gerador em anel. Desse modo, evitam-se sobrecargas devido a temperaturas extremas, tá? Então, o sensor está regulado ali para ele atuar numa temperatura um pouco menor, né, abaixo da temperatura de resistência dos componentes, obviamente, né? Senão não faria sentido. Aqui nós temos um arranjo, para a gente entender um pouquinho, ó, do gerador em anel, não é? Então, ó, o rotor da turbina, o gerador, nós temos o retificador aqui, ó, né, que vai retificar a CA para CC. Nós temos aqui o controle de excitação, ou seja, que vai acionar o gerador, né? O sistema de alimentação da rede é composto por um retificador, um circuito intermediário de corrente contínua e um sistema modular de inversores. Para assegurar que a potência gerada é fornecida corretamente à rede, os valores de tensão, corrente e frequência são continuamente registrados no ponto de referência e transmitidos ao sistema de controle do aerogerador. Então, obviamente, né, a gente tem que ter esse controle dessas variáveis, né? Tensão, corrente e frequência.